porque o x menos 3 continua fator comum. Próxima linha. Então, olha, a nossa fatoração ficou essa aí, x² mais 1 que multiplica x menos 3. Então, lá naquele parênteses, quando nós colocamos o primeiro x em evidência, que ficou aquele polinômio, nós já vamos substituir por esses termos aqui, por esse produto desses fatores. x² mais 1 que multiplica x menos 3. Vamos voltar lá. Ó, lembram? Aquele lá? Ó, era esse aí que tá, né? Então, vamos substituir. Próxima linha. Aí já ficou, né, aquele x primeiro, que foi o fator que nós colocamos em evidência, e daquele polinômio entre parênteses, nós fatoramos duas vezes e encontramos mais dois fatores, x² mais 1 e x menos 3. O que é que nós observamos agora? Que tem um termo que nós podemos cancelar. Considerando, né, o x diferente de 3, nós vamos cancelar o x menos 3. Continuando. Então, ó, foi cancelado o x menos 3 e ficou só essa expressão. Nós reduzimos a expressão bastante, né? Ela foi bastante reduzida. Então, nós vamos agora ver se nós já conseguimos sair da indeterminação. Se nós formos substituir o 3 lá no calcular o valor numérico para x igual a 3, com certeza não vai mais dar nenhuma indeterminação. Então, vamos achar o limite. O limite dessa função, quando x tende para 3, vamos substituir esse x por 3. Vamos lá, próxima linha. Ó. Lá dentro do parênteses é 3² dá 9 com mais 1, 10. Aí 3 fora, ficou 3 vezes 10, 30, divididos por 2, 15. Então, o limite dessa função, quando x tende para 3, é igual a 15. Tá? Próxima linha aí. Tá aí. Então, está mostrando que o limite daquela função proposta lá em cima, né, quando x tende para 3, foi 15. Tá certo? Eu não sei se esse exercício é do livro, eu não estou lembrado muito bem se é do livro. Eu creio que seja. Tá, vamos ver uma próxima aplicação. Uma outra aplicação, né? O que é que nós observamos agora? Determinar o limite de uma soma, né? De uma soma. Então, nós podemos separar em parcelas. O limite de uma soma é a soma dos limites, não é isso? Então, o que é que vai acontecer se nós formos calcular já o limite da primeira parcela? Limite de 1 sobre x menos 1 quando x tende para 1. Próxima linha. Próxima linha. Olha só, se eu fosse já pegar a primeira parcela e calcular esse limite, o que é que ia acontecer? Continuando. Quando eu substituir 1 menos 1, ia dar 0. Então, esse limite não tem significado, vai dar uma indeterminação. Tá certo? Se eu for calcular o limite da segunda parcela, vamos mostrar da segunda parcela. Se nós substituirmos 1, ó, também vai dar 1 menos 5 menos 4, fica 1 ao quadrado é 1, mais 2, 3 menos 3, 0. Então, isso quer dizer, nós estamos aí numa indeterminação. O nosso limite aqui está sem significado. Então, vamos ver que recurso nós podemos fazer para que nós saiamos dessa indeterminação. Tá? Bem, nosso primeiro pensamento aí é reduzir, é somar essas frações. Quando você vai somar frações de denominadores diferentes, você reduz ao mesmo denominador. Então, aí o denominador comum passa a ser esse que está embaixo, né? O produto dos dois denominadores fica x menos 1, x² mais 2x menos 3. Quando você dividir, né, esse denominador pelo x menos 1, você encontra x² mais 2x menos 3, que está em amarelo, tá certo? Agora, vamos dividir o denominador pelo outro x² mais 2x menos 3, então nós vamos ficar com x menos 5, que tinha lá no numerador, que multiplicou o x menos 1. Tá dando para perceber pelas cores, tá certo? Então, continuando. Então, ali no primeiro, nós ficamos com x² mais 2x, continuando aí, menos 3, né? E vamos agora multiplicar aqui, ó, que é de dois parênteses lá, x menos 5, x menos 1. Multiplicando vai dar x², tá certo? Menos 6x, porque vai dar menos x menos 5x dá menos 6x, e mais 5, tá certo? Então, ficou essa expressão toda aí. Vamos reduzir os termos semelhantes, tá? Já foi reduzido lá. Então, a expressão, ó, lá na anterior, nessa anterior, ó, se você observar, o x² com x² vai dar 2x ao quadrado. O mais 2x com menos 6x dá menos 4x, e o menos 3 com mais 5 dá mais 2. Vamos para a próxima. Ficou isso aí, ó. 2x ao quadrado menos 4x mais 2, quando nós reduzimos os termos, ok? Tá. O que é que nós podemos fazer agora?
colocar o 2 em evidência. Nós observamos que 2x² menos 4x mais 2 pode ser fatorado. Então, vamos fatorar. Colocar o 2 em evidência. Ficou x² menos 2x mais 1. Tá certo? O que é que nós vamos fazer agora? Ó, observe o que está em amarelo, o que está chamando a atenção, está alertando, né? Que aquele x² menos 2x mais 1, ele é um produto notável. Ele é o quadrado da diferença de dois termos. Então, ele vai ser transformado em x menos 1 ao quadrado. Tá certo? Próxima linha aí. Então, ficou isso aí, né? O que é que nós percebemos? Aí, que aquele fator do denominador x² mais 2x menos 3, ele é um trinômio, então ele pode ser fatorado também em x menos 1, x mais 3. Se você transformar no produto de fatores x menos 1, x mais 3, você vai encontrar exatamente x² mais 2x menos 3. Tá? Vamos ver agora se nós podemos usar o cancelamento. Continuando, olha só. Aquele x menos 1 ao quadrado cancelou x menos 1 vezes x menos 1 do denominador. Né? E nós ficamos com uma expressão bem reduzida, né? Muito reduzida. Agora, vamos testar se nós já conseguimos sair da determinação, então nós vamos poder calcular o limite. Vamos achar o valor numérico para x tendendo a 1, substituindo o x por 1, né? Então vai ficar 2/4. Então o limite dessa função, quando o x tende para 1, é 1 sobre 2, ou seja, meio. Ok? Então, nós vamos agora para uma próxima aplicação. Determinar a derivada da função f de x igual a 4x² menos 2 nos pontos x0 igual a 2. Então, derivada, né? Então, quando eu trabalhei com vocês, eu fui o primeiro que introduzi derivada, então lembrem que a minha aula foi exatamente em cima de definição, né? A aplicação da definição. É claro que agora vocês já aprenderam as regras de derivação. Então, nós não vamos ficar usando essa definição, né? Vocês sabem que a definição ela é extensa, ela é longa. Essa definição é apenas para nós sabermos como foi que apareceram as regras de derivação. Foi através exatamente dessa definição de derivada, tá? Então, nós temos aí, determinar a derivada da função f de x igual a 4x² menos 2 no ponto x0 igual a 2. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aí que a derivada é o limite de uma taxa de variação, né? Quando ΔX tende para zero. O que é que representa aquele ΔY sobre ΔX? Certo? É o quociente entre a variação dos valores da função e os valores de x, que nós podemos representar assim dessa forma que vocês estão vendo. Quando aparece x0 mais ΔX, significa que você está calculando o valor numérico da função na extremidade final do intervalo. E o f de x0 significa o valor numérico da função no ponto inicial. Então, isso aí também representa a variação dos valores da função quando nós acrescentamos, quando nós colocamos um acréscimo. Esse ΔX significa o x0 mais um comprimentozinho, que a gente chama de acréscimo. Tá? Então, essa é a definição da taxa de variação. Depois que nós calcularmos essa taxa, nós vamos aplicar o limite, que vai ser a derivada. Então, continuando. Então, observe, né, que nós queremos calcular a derivada da função no ponto 2. Então, onde apareceu o x0, exatamente o ponto do início do intervalo, que é 2. Então, 2 mais aquele acréscimo ΔX, que vai ser o valor da função, né, na extremidade final do intervalo. Então, nós estamos chamando a atenção que nós vamos substituir lá na variável 2 mais ΔX. E o f de x0, que é o valor numérico da função, na extremidade inicial do intervalo, nós vamos substituir por 2 lá na função. Vamos ver como é que ficou. Continuando. Então, a função era 4x ao quadrado. Então, no lugar do x ao quadrado, ficou 2 mais ΔX ao quadrado. Continuando o resto da expressão, ó. A função é 4x² menos 2. Então, onde tinha variável, ficou 2 mais ΔX ao quadrado, né? E aqui, observe que nesse parêntese do lado direito, onde dá 4 vezes 2 ao quadrado menos 2, é o valor numérico da função no ponto 2. Nós substituímos logo. Aí, observe que na linha abaixo, onde está em amarelo,
Dentro daquele colchete, nós estamos desenvolvendo o produto notável, né? Quadrado do primeiro, 4, 2 vezes o primeiro pelo segundo, são 4 ΔX, mais o quadrado do segundo, ΔX ao quadrado, né? Menos 2, que é o resto da expressão, e lá dentro daquele parênteses vai ficar o quê? 16 menos 2. Como você está subtraindo, fica menos 16 mais 2. E observe que esse menos 2 e mais 2 a gente pode cancelar aqui, vai sobrar só o menos 16. Próxima linha. Olha aí. Nós cancelamos aquele menos 2 e ficou o menos 16 lá em cima, tá certo? Observe que aquele 4 multiplicou todos os termos de dentro do colchete. 16 ΔX e 4 ΔX ao quadrado. Apareceram dois termos simétricos, então nós cancelamos o 16 com menos 16. Próxima linha. O que é que nós ficamos? 16 ΔX mais 4 ΔX ao quadrado sobre ΔX. Né? Ficou isso aí. O que é que nós vamos observar? Que o 4 ΔX pode ser colocado em evidência. Quando nós colocamos 4 ΔX em evidência, ficou 16 ΔX por 4 ΔX dá 4, e 4 ΔX ao quadrado por 4 ΔX deu ΔX. Como esse ΔX é um número próximo de zero, ele não é zero, então nós cancelamos ali. Nós estamos trabalhando ainda com a taxa de variação, né? Calculando a taxa. Cancelamos, próxima linha. Ficamos com a expressão 4, que multiplica 4 mais ΔX. Tá? Isso aí é a taxa de variação, a razão incremental que nós calculamos. Para nós calcularmos a derivada, nós vamos ter que aplicar o limite dessa taxa de variação. Continuando, próxima linha. Tá certo? Então, a derivada no ponto que eu vou calcular vai ser o limite dessa taxa de variação que eu calculei lá. Né? Então, nós vamos substituir quando o ΔX tende a zero. Esse ΔY ΔX foi a taxa de variação que nós acabamos de calcular, que foi o 4 que multiplica 4 mais ΔX, tá certo? Quando o ΔX tende para zero. Então, nós pegaremos achar a derivada no ponto 2, que é o limite dessa função. Tá? Como eu estou calculando o limite, aquele ΔX vai ser zero. Quando eu digo que ΔX tende a zero e eu estou calculando o limite, então eu posso substituir o ΔX por zero no momento em que eu esteja calculando o limite. Continuando. Então, ó, ficou o limite, né, do produto. Limite de 4 quando o ΔX tende a zero e o limite de 4 mais ΔX quando o ΔX tende a zero. Esse primeiro fator, o limite de 4 quando o ΔX tende a zero, é o limite de uma constante que é a própria constante. Lembra das nossas propriedades, quando nós falamos que o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de 4 quando o ΔX tende para zero é o próprio 4. E o limite de 4 mais ΔX, quando o ΔX tende para zero, ó, o ΔX vai ser substituído por zero e vai sobrar novamente o limite de uma constante que é 4. Então, vai ficar 4 que multiplica 4. Então, a derivada no ponto 2, naquela função, certo? É 16. Então, está calculado pela definição. É claro que daqui para frente, como nós vamos aprender regras de derivação, quer dizer, numa próxima aula a gente ainda vai ver a regra do produto, né? A derivada do produto, a derivada do quociente. Então, nós não vamos ficar fazendo essas definições extensas com definição, mas lembrem que a definição é necessária para que nós comprovemos as regras de derivação. Tá? Vamos para uma próxima aplicação. Tá? Nós temos uma outra aí. Ó. Como nós ainda não aprendemos a regra da derivada do quociente, se nós tivéssemos já falado, nós já iríamos aplicar, seria imediatamente. Mas aí nós ainda vamos trabalhar com a definição. Dada a função f de x igual a 1 sobre x, definida em R, significa que é definida no conjunto dos números reais, determinar a derivada da função no ponto x. Continuando. Então, a definição que vocês já estão acostumados a trabalhar, tá certo? Derivada da função no ponto x, tá certo? Vai ser o limite da taxa de variação entre a variação dos valores da função e os valores de x. Então, o que é aquele f de x mais ΔX? É o valor numérico da função no ponto x mais ΔX, na extremidade final do intervalo. Então, nós vamos substituir lá na função 1 sobre x, o x mais ΔX. Então, vai ficar 1 sobre x mais ΔX. Estão vendo ali em amarelo? A gente está substituindo, porque a nossa função lá era 1 sobre x. No lugar daquele x, vai ficar x mais ΔX.
porque nós estamos calculando o valor numérico na extremidade final do nosso intervalo. E o f de x vai ser o valor numérico da função no ponto inicial, que é a própria função 1 sobre x, sem o acréscimo, né? Sem o acréscimo ΔX. Continuando. Tá? Então foi substituído. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós temos aí uma subtração de frações de denominadores diferentes, então vamos reduzir ao mesmo denominador, que é x que multiplica x mais ΔX, né? Dividindo esse denominador pelo x mais ΔX, nós temos, tá certo? Vamos ter o x. Fazendo a divisão pelo x, nós teremos menos x menos ΔX. Então vão aparecer dois termos simétricos que nós vamos poder fazer o cancelamento. Tá? Olha aí. Cancelamos aquele x, o que é que restou? Limite de menos ΔX sobre x que multiplica x mais ΔX, quando o ΔX tende a zero. Tá certo? Agora observe que esse fator 1 sobre ΔX nós separamos, né? Tá? Porque você tem uma divisão de fração. Quando você faz uma divisão de fração, o numerador, né, a fração do numerador, ela é multiplicada pela fração inversa do denominador, né? Que ficou 1 sobre ΔX. Então, observe que, como eu ainda não apliquei o limite, eu vou poder cancelar esse ΔX. Próxima linha. Então, cancelamos o ΔX. Vamos ver como é que ficou. Ficou limite de menos 1 sobre x, que multiplica x mais ΔX, quando o ΔX tende para zero. Agora, eu vou calcular o limite. Então, aquele ΔX, ele vai poder ser igual a zero. Então, nós vamos... ΔX sendo zero, o que é que sobrou lá? X vezes x. Então, a derivada daquela função que vocês viram lá em cima, 1 sobre x, vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Quando nós aprendermos a regra do quociente, nós vamos fazer pela regra do quociente, não vamos ter essa extensão toda, né? Tá. Próximo exercício. Dada a função f de x igual a seno de x, agora é uma função trigonométrica. Determinar pela definição a função derivada de f de x. Eu coloquei isso aí no livro, nós temos aí essa questão. Acho que vocês já devem ter visto aí no livro. Então, nós vamos calcular a derivada de seno, que vocês vão descobrir que a derivada de seno é cosseno. Quer dizer, no momento nós ainda não sabemos que a derivada do seno vai dar cosseno, mas nós vamos comprovar através da definição. Vamos lá. É um pouco trabalhosa, mas dá para comprovar. Continuando. Essa aí é a definição de derivada, né? Aquela definição precisa, mais formal, porque nós estamos trabalhando com intervalos suficientemente pequenos, limite. Então está aí a definição. Já sabem que aquele x mais ΔX é o valor numérico da função na extremidade final do intervalo. Quer dizer, o x mais um comprimentozinho assim, bem pequeno, que a gente chamou de acréscimo, ΔX. E o f de x é o valor numérico da função no ponto inicial do intervalo. Então, observe que a função é seno de x. Lá na variável x, nós vamos substituir o valor numérico da função, tá, no ponto final, na extremidade final do intervalo, que é o x mais ΔX. Ficou seno de x mais ΔX. E lá o f de x vai ficar seno de x. Continuando. Agora é o seguinte, para nós, existe lá na trigonometria, vocês devem ter visto na matemática elementar, né, eu não sei qual foi delas, trigonometria, que existe essa relação aí, que o seno de A menos seno de B, ele é igual a 2 seno de A menos B sobre 2, vezes o cosseno de A mais B sobre 2. Então, entenda o seguinte, que onde tiver o A, você vai substituir pelo x mais ΔX. Onde tiver o B, você vai substituir pelo x. Então, vamos ver como é que vai ficar. Olha aí. Então, essa aí é a fórmula lá um teorema trigonométrico, né? Seno de A menos seno de B, 2 seno A menos B sobre 2, cosseno de A mais B sobre 2. Observe que eu estou colocando com a mesma cor para que vocês compreendam o que é que está acontecendo. O A é o x mais ΔX e o B é o x. No outro parênteses, o mesmo processo, tá? O A é o x mais ΔX e o B é o x. Na próxima linha, vamos ver o que é que vai acontecer. Próxima linha, ó. Observe que aqui no primeiro parênteses, nós já cancelamos aquele mais x com menos x, já começamos a reduzir a expressão. E nesse aqui do lado direito, nesse fator do lado direito, vai ficar 2x mais ΔX. Quando nós dividirmos 2x
por 2 vai ficar só x, né? Aqui no lado direito, no cosseno, que ficou x mais ΔX sobre 2. E lá naquele primeiro fator, 2 seno ΔX sobre 2, porque o mais x foi cancelado com menos x. Ok, próxima linha. Então, observe que nós ficamos com essa expressão aí, 2 seno ΔX sobre 2, cosseno x mais ΔX sobre 2 sobre ΔX. Nós vamos mostrar essa expressão aqui de baixo. Essa expressão de baixo é a mesma de cima, só que elas são equivalentes. Se você pegar essa expressão de baixo, pegar a fração do numerador, você está tendo uma divisão de fração. Então, se você pegar a fração do numerador e multiplicar pelo inverso da fração do numerador, que é ΔX sobre 2, quando você multiplicar, vai ficar 2 sobre ΔX. Então, elas são expressões equivalentes, tá certo? Então, continuando. Então, nós ficamos aí com essa expressão. Agora, nós vamos separar. Vocês devem ter visto, acho que na aula anterior, o limite trigonométrico fundamental, aquele limite seno de x sobre x, quando x tende para 0 é 1. Então, nós vamos nos apoiar exatamente nesse limite e transformar uma dessas expressões aí em 1, para justamente simplificar ao máximo a nossa expressão. Vamos separar aqui. Próxima linha. Então, nós separamos, fizemos seno ΔX sobre 2 sobre ΔX sobre 2, que está em amarelo, né? E separamos esse outro fator aqui, tá certo? Então, o que é que nós percebemos? Que lá do limite trigonométrico, vocês viram na aula passada, que o limite trigonométrico fundamental, seno de x sobre x, quando x tende para 0 é 1. Então, esse limite que está em amarelo, toda essa expressão aí vai dar 1, tá? Então, vai dar limite de 1 vezes o limite dessa outra expressão, cosseno de x mais ΔX sobre 2. Próxima linha. Tá? Então, esse limite aí, né? Seno de ΔX sobre 2 sobre ΔX sobre 2, quando ΔX tende a 0, dá limite trigonométrico, então ele é 1. Isso já foi definido, eu acho que foi demonstrado, né? Vocês devem ter visto a demonstração na aula. Tá certo? Então, está aqui, está chamando a atenção que do limite trigonométrico fundamental, esse limite lá é 1, então vai ficar limite de 1 vezes o limite de cosseno de x mais ΔX sobre 2. Próxima linha. Então, ficou isso aí, ó. Aquela expressão ficou limite de 1, quando ΔX tende a 0, vezes cosseno de x mais ΔX sobre 2. Calculando o limite, ó, aquele ΔX vai ser 0, né? Vai anular aquela parcela ΔX sobre 2 e vai ficar cosseno x. Então, o que é que nós mostramos? O que é que nós comprovamos? Que a derivada da função seno é cosseno. Então, toda vez que vocês forem derivar uma função onde aparecer seno, já pode substituir que a derivada de seno é cosseno. Não vai ser preciso mais nós usarmos essa definição para comprovar, né? Porque nós já sabemos que é cosseno. O objetivo era exatamente mostrar como se afirmar que a derivada do seno é cosseno. Vamos à próxima aplicação. Seja a função f de R em R, tal que essa função f de x é definida por 3x² menos 1, isso aí é o que? Uma parábola, né? Com cavidade voltada para cima, já que o coeficiente de x² é positivo. Determinar, primeiro, a derivada da função no ponto de abscissa 2. Primeiro ponto. Segunda, a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto de coordenadas 2 e 11. Então, observe, vocês viram também na aula passada, né, que a derivada, ela representa o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico de uma função definida num determinado ponto do intervalo. Não foi isso? Então, essa derivada que nós vamos determinar no item A, ela vai ser o coeficiente angular da reta que nós vamos determinar no item B, que vai passar pelo ponto de coordenadas 2 e 11. Então, nosso item A, vamos calcular a derivada no ponto 2, né? Vamos lá. Então, se eu for calcular o valor numérico dessa função no ponto 2, quando eu substituir lá 3 vezes 2 ao quadrado menos 1, eu vou encontrar exatamente 11. Que eu já sei, que eu já falei lá, né, que ela vai passar no ponto de coordenada 2 e 11. Então, estou confirmando que realmente o valor numérico da função no ponto 2 é 11. Então, novamente, nós estamos ainda trabalhando com a definição, né? Com a definição, porque nós ainda não temos as regras
Não estamos aplicando as regras diretas. Tá, e a definição você já sabe, né? O valor numérico da função no ponto final do intervalo, na extremidade final, menos o valor numérico da função na extremidade inicial. Tá, continuando. Tá, substituindo então aí o x mais Δx, que é o valor numérico da função na extremidade final, lá na função 3x² menos 1, e menos o valor numérico da função na extremidade inicial, que quando a gente subtrair a função 3x² menos 1, nós já subtraímos, já fica menos 3x² mais 1. Próxima linha. Tá certo? Então, aí ficou 3x mais Δx² menos 1, né? E menos 3x² mais 1, porque nós já subtraímos lá o f de x. Próxima linha. Tá? Tá, continuando, próxima linha. Apareceu aquele corte lá, aquele cancelamento, aí reduzimos mais a expressão. Próxima linha. Aí tem um produto notável, né? Ele sempre aparece, esse produto notável, quando vem quadrado na função, né? x² mais 2x Δx mais Δx². E aqui no final, como houve o cancelamento do menos 1 mais 1, ficou 3x². Vamos continuar desenvolvendo essa expressão. Multiplicando tudo por 3, ficou 3x² mais 6x Δx mais 3 Δx² menos 3x². E apareceu um novo cancelamento, né? Continuamos reduzindo a expressão. Então, nós ficamos com essa expressão aqui, ó. Só voltando um pouco anterior para ver como é que ficou lá. Ó, sobrou 6x Δx mais 3 Δx². Então, vai aparecer aí o 3 Δx comum que a gente vai pôr em evidência na próxima linha. Próxima linha. Tá certo? Ó, então, ficou 3 Δx em evidência, então ficou 2x mais Δx. Como a gente ainda não está calculando o limite, esse Δx, como ele tende a zero, ele ainda não é zero, porque eu ainda não calculei o limite, eu posso fazer o cancelamento. Tá? Então, reduzimos mais ainda a expressão. E ela ficou apenas o quê? 6x mais 3 Δx. Agora eu vou calcular o limite quando o Δx tende a zero. No momento em que eu estou calculando o limite, o Δx vai ser zero e ele anula aquela segunda parcela. Então, a derivada da função no ponto x0, a derivada da função, tá? É 6x. Como eu quero no ponto zero, eu calculo o valor numérico, né? Então, 6 vezes 2, 12. Então, observe que essa derivada no ponto 2 é exatamente o coeficiente angular da reta que eu vou determinar na letra B. Então, vamos lá para a letra B. Então, lá da geometria analítica, nós aprendemos para calcular a equação de uma reta, conhecendo o seu coeficiente angular, que é o f' de x0, que é a derivada, né? Lembrem que o coeficiente angular da reta é sempre a derivada. Tá? Aqueles pontos f de x0 e x0 são justamente as coordenadas do ponto por onde a reta vai passar. Então, vamos fazer a substituição lá. Então, o coeficiente angular eu acabei de falar para vocês, que é a derivada da função que nós calculamos no item A, que deu 12. Vamos fazer a substituição na reta, né? O m, que é o coeficiente angular, que é a derivada, vai ser 12. O f de x0, né? Que vai ser 11, tá certo? O f de x0 vai ser 11 e o x0, que é o 2. São as coordenadas do ponto, 2 e 11, que nós vamos substituir na equação da reta. Como é que ficou? Y menos f de x0. O f de x0 é 11, né? Aí ficou f' x0. Quem é f' x0? 12. Ficou x menos x0. Quem é o x0? É a abscissa do ponto, 2. Então, ficou y menos 11 igual a 12, que multiplica x menos 2. Próxima linha. Tá? Aí, multiplicou 12x menos 24, reduzindo mais ainda a expressão. Na próxima linha, nós ficamos com o quê? Y é igual a 12x, tá? Menos 13. Então, essa aí é a equação da reta, cujo coeficiente angular foi 12, né? Passando nos pontos de coordenada 2 e 11. Nós vamos mostrar geometricamente como ficaria, né? O gráfico dessa função e a reta. Então, nós temos aí o ponto 2 e 11, onde a reta vai passar. Primeira função, né? Vocês viram que a função é uma parábola, tá certo? A função é uma parábola. Nós traçamos aí, então, o gráfico da função, que é uma parábola com a cavidade voltada para cima. E observem que quando nós